A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Sim, irmãos. Deus nos deu uma palavra aqui, eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente aí, Tiago, capítulo de número 2, no verso de número 14. Vamos falar sobre fé e obras nesse momento. Gostaria que você acompanhasse. No verso 14, Tiago, capítulo 2. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Seu irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e passando privações de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e comei, até que satisfaça, porém, sem lhe dar alguma coisa concreta daquilo, do que adianta? Desse modo, em relação à fé, por isso, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Entretanto, se alguém poderá afirmar, tu tens fé, eu tenho fé e as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes o bem? Até mesmo os demônios creem em Deus. Creres, pois, assegura-te aos homens insensatos de que a fé sem obras é de fato inútil. No verso 21, ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque no altar? Até aqui. Irmãos, esse texto, ele fala sobre fé e obras, mas ao mesmo tempo o fundamento dele é o amor. De nós se compadecermos do nosso irmão do lado, de nós se compadecermos daqueles que estão às margens da sociedade, clamando por um auxílio, clamando por uma resposta, clamando por uma mudança de vida. E eu venho falar principalmente do amor, porque muitas das vezes nós estamos dentro dos nossos templos, belos e luxuosos e bonitos e formosos, mas nós não damos a mínima para o irmão que está do lado. Às vezes o irmão do lado está passando uma dificuldade, mesmo que ele não fale, mesmo que às vezes ele não exponha abertamente a sua necessidade. E às vezes ele até está com algo a mais, né? Que é a presença de Deus, que ele não sente faz tanto tempo. Porque se você tem privações, igual no verso de número 15 fala, de coisas básicas, como é que você vai alicerçar sua fé se você fala, cara, tem faltado o básico? Verdade. Então, para a gente dar um início de um contexto aqui, muito se fala que para agradar a Deus é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar, e de fato é uma verdade. Porém, se nós vamos ver, a fé, ela por si só, ela não pode salvar alguém. Porque quando nós estivermos diante do trono branco, diante do Senhor, que agora Ele é o nosso Pai, mas naquele dia Ele vai ser juiz. E aí Ele vai mostrar, mostra-me as tuas mãos e as tuas obras. E o que nós vamos mostrar? A nossa fé? A nossa fé, ela pode nos justificar sem as obras? Então no verso de número 15 diz assim, ó, se o seu irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e privações de alimentos cotidianos ou de cada dia, dependendo da sua tradução, e qualquer dentre vós ide em paz e aquecei-vos e comei até que vos fartais, porém sem lhe dar alguma coisa, ou seja, sem fazer alguma coisa de concreto, de prontidão, de provisão momentânea, do que serve a nossa fé, né, pastor? É verdade. Se você for olhar esse exemplo, ele é muito bom, porque assim, é um exemplo que acontece toda hora na igreja. Eu tenho certeza que no lugar que você congrega, deve ter pessoas que têm uma condição financeira melhor, deve ter pessoas que têm uma condição financeira já mais ociosa, deve ter pessoas passando dificuldade. Talvez você mesmo que está vendo esse vídeo já passou dificuldade, assim como eu. Talvez você que está vendo esse vídeo já viu Deus provendo na sua vida. Aleluia. E você viu Deus provendo porque essa pessoa que Deus usou para te ajudar não foi alguém que simplesmente orou por você. Porque o que nós costumamos ouvir na igreja quando alguém padece alguma coisa, alguma necessidade é: pode ficar tranquilo, irmão, eu vou orar por você. Deus vai prover. Deus vai prover na sua vida. Só que Deus provê através de nós. Talvez você nunca se colocou nesse contexto, mas quando a Bíblia declara que através das nossas obras que as pessoas veriam a nossa fé, ela declara isso porque Deus me usa, Deus te usa, Deus nos usa. Talvez
o prato de comida que está faltando em alguma mesa é você que vai prover. Talvez um abraço que alguém necessita hoje é você quem vai dar. E muitas vezes Deus ele não vai usar aquilo que você não tem. Ele vai usar justamente aquilo que você tem. Aquilo que Ele já te providenciou. Para que você compartilhe. Todas as vezes que você olha na Bíblia uma multiplicação feita por Jesus, você vai ver que ela partiu de pouco. De algo que eles tinham. Eles tinham pouco. E o pouco que eles tinham, Deus multiplicou. Talvez é isso que Deus quer fazer na sua vida. Talvez o pouco que você tem a oferecer hoje, o pouco de auxílio, o pouco de ajuda, Deus vai usar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer superabundar. E dessa forma as pessoas vão ver que você não é um cristão apenas que declara Deus te abençoe, não é um cristão que apenas declara Deus vai prover, não é alguém que diz apenas que vai orar por outras pessoas, mas é alguém que realmente se levanta e faz alguma coisa. Porque a nossa fé precisa ter obra, a nossa fé precisa ter atitude, porque oração não é apenas uma palavra que indica onde eu devo falar com Deus. Eu devo orar sim, mas eu devo ter uma ação, eu devo ter uma atitude. E essa atitude que faz a diferença no corpo de Cristo. Seja você alguém que tem essa atitude. Seja você alguém que coloca em prática esse texto que nós acabamos de ler, que é maravilhoso. E através disso, nós receberemos da parte de Deus o perdão e auxílio. Que eu creio que é sobre isso que nós meditamos nessa noite. No verso de número 21, para a gente estar finalizando, fala assim, ó. Ora, não foi Abraão, o nosso pai na fé, justificado pelas obras, que ofereceu pelo seu próprio filho Isaque? Ou seja, Abraão, pai da fé, todos conhecem, mas o que justificou ele foi ele renunciar ao amor que ele tinha pelo seu filho, ao ponto dele se igualar ao próprio Deus, de entregar o seu filho Jesus, que está escrito lá em João 3,16. Então, Deus requis algo de Abraão. Só que ele, igual o pastor falou, ele precisou se mover para atender aquele pedido de Deus. Deus simplesmente não fez um pedido qualquer. Exigia afeto. Algo que custava, né? Afeto, envolvia a família, envolvia a esposa, envolvia um sonho, uma promessa que Deus tinha feito na vida dele há muito tempo atrás. Que Sara tentou, de certa forma, ajudar com a sua criada, e veio Ismael, e depois Deus cumpriu as promessas na vida de Ismael, cuidando de Ismael no deserto também, mas Deus também trouxe a Isaque. Só que aí Deus falou assim, eu quero ver se você me ama mesmo. É a hora da prova. A hora da prova, irmão, é quando você tem um pacote de arroz, e aí passa alguém na sua casa e fala assim, olha, me dá um pouco do seu arroz, ou me dá um prato de comida, e você fala, mas eu só tenho uma botija, né? Só um pouco de azeite e um punhado de farinha. E você fala, eu vou comer e amanhã Deus, eu não sei o que vai ser amanhã. E aí quando você pega aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ou seu saco de arroz, ou um pouquinho, ou até mesmo uma oferta, um dinheiro que você tem, e você, de coração, você acolhe aquele que está necessitado no corpo de Cristo, ou até mesmo fora do corpo de Cristo, porque a obra ela estande para fora de quatro paredes, ela é vivida no dia a dia, no cotidiano. E essas obras vão nos justificar. Com certeza. E eu creio que seja você um abençoador. Amém. Seja você um semeador de obras, seja você um exemplo aonde ninguém está fazendo. Seja você a referência para aqueles que não têm referência. Seja a Bíblia para quem não tem a Bíblia. Seja você uma ponte, né, de ligação entre aqueles que necessitam ouvir desde a fé, por mais simples que ela seja compartilhada, até mesmo um mantimento, por mais que ele venha saciar momentaneamente ali uma privação ou uma dor de estômago, de fome, porque só quem sabe, quem teve passou esse veneno, essa dificuldade, pode dizer com razão de certeza que quando vem Deus com o maná, quando Deus mandou os corvos ali alimentar Elias, naquela provisão, e eu creio que Deus, se você estiver passando por esse momento onde parece que ninguém te vê, quando parece que ninguém está te vendo, quando tudo está escuro e você não vê uma saída, Deus é a saída na sua vida. Amém. E eu creio que Deus vai levantar pessoas, assim como Deus já levantou pessoas para me abençoar, assim como já faltou o sal dentro da minha casa,
mas nunca faltou a providência do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Amém. E o mesmo Deus que fez ontem, fará hoje e fará amanhã. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Que você continue com seu olho no alvo e foque em Jesus. Que dessa forma, jamais você vai desanimar. Forte abraço. Um abraço. Glória a Deus.